TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é quinta-feira, 1º de fevereiro. E você vai ver a seguir. Ônibus da Petroita colide contra muro e contabiliza a 8ª ocorrência em 3 dias em Petrópolis. Espaços de recreação infantil serão obrigados a permitir a entrada de acompanhante de criança com deficiência em Petrópolis. Estado do Rio de Janeiro chega a quase 17.500 casos de dengue só em 2024. Agora, no Correio Petropolitano na TV. A Prefeitura de Três Rios chamou atrações de renome para o Carnaval 2024. No entanto, as contratações não foram bem recebidas e há suspeitas de um suposto superfaturamento do valor dos shows. Há questionamentos se o prefeito Joacir Barbaglio considerou, por exemplo, os problemas na saúde e o porquê de shows custarem até o dobro do valor cobrado em outras cidades. O cantor Alexandre Pires foi contratado por R$480 mil para se apresentar no dia 9 de fevereiro, valor quase dobrado em relação ao pago pela Prefeitura de Natal em evento no final do ano, que pagou na ocasião um cachê de R$250 mil. Já o cantor Belo vai receber R$350 mil da Prefeitura de Três Rios, enquanto a Rio Tour pagou R$180 mil pela apresentação no carnaval do ano passado. A Prefeitura de Três Rios anunciou a festa como o maior carnaval do interior do estado do Rio. Além dos shows, haverá desfiles de escolas de samba e blocos. Os valores chamaram a atenção dos parlamentares. É um absurdo, desde que esses shows foram anunciados, a gente já se preocupou e começou a fiscalização, fizemos requerimentos de informações para a Prefeitura, porque o que a gente quer entender é como que a Prefeitura está gastando todo esse dinheiro, que é maior do que a previsão orçamentária, com toda a cultura triense ao longo de todo o ano, no carnaval, apenas com investimentos de shows caros. O município enfrenta problemas na saúde, como as dívidas com o principal hospital da cidade, o Nossa Senhora da Conceição, o que gerou ainda mais preocupação dos vereadores sobre os valores pagos para o carnaval. O show da cantora Cláudia Leite, que abriria o evento na cidade, gerou uma despesa de R$570 mil aos cofres públicos, e não consta no portal de transparência do município. Outros shows também foram superfaturados, como o do cantor Diogo Nogueira, em que o município pagará R$185 mil, e do cantor Dilcinho, um orçamento de R$250 mil. Somados, as apresentações para os 5 dias de carnaval superam os R$2 milhões. A gente precisa ponderar quais são as prioridades da nossa cidade, e é isso que eu acho que o prefeito Joa não está sabendo fazer. Sabe, em um momento em que a gente vê a saúde pública sendo sucateada, a gente está numa dívida histórica com o hospital. O prefeito Joa está numa dívida em torno de 10 milhões com o hospital conveniado com o SUS. E aí, em meio a isso, a gente vê mais de R$1,5 milhão gastos já no carnaval. E não é num carnaval em que há um fomento com a cultura local, com os artistas, produtores culturais locais. Não, com artistas caros. Caso os valores fossem cobrados aos contratos similares para o Réveillon e da edição do Carnaval de 2023, a Prefeitura de Três Rios economizaria R$570 mil. Os documentos ainda apontam que o município teria R$3.575 mil para o Carnaval deste ano. Nós questionamos a Prefeitura de Três Rios em relação aos problemas mostrados na reportagem, mas não tivemos retorno. No último fim de semana, um vídeo que circulou nas redes sociais chocou muitos petropolitanos. As imagens relatam uma situação enfrentada por uma criança que foi impedida de brincar em um parquinho de diversão em um shopping da cidade por necessidade de uma cadeira de rodas. Confira na reportagem de Rafaela Cordeiro. O vídeo que circulou nas redes sociais, feito por Cristina Hart,
relata a situação em que sua sobrinha, Mariá, de apenas 4 anos, passou no último fim de semana. No vídeo, ela relata que Mariá queria brincar em um parquinho de diversão no shopping Pátio Petrópolis, mas foi impedida de entrar no local por conta da cadeira de rodas. Ontem a Mariá foi convidada para uma festinha de aniversário no espaço Kids desse shopping, mas infelizmente ela não pôde participar, porque ela foi proibida de entrar. Sabe por quê? Porque Mariá é cadeirante. Aí a minha irmã tentou entrar com ela na piscina de bolinha, falou que levaria a Mariá no braço. A moça falou, infelizmente você não vai poder entrar não, porque é proibida a entrada de adultos na piscina de bolinha. No vídeo, Cristina lamenta a situação, que inclusive recebeu a atenção da vereadora Gilda Beatriz. A parlamentar publicou um vídeo em suas redes sociais sobre sua indignação com o ocorrido e afirmou que protocolou um projeto de lei na Câmara Municipal para que situações como essa não voltem a acontecer. Eu, como legisladora, tendo uma filha com deficiência também, eu pensei como eu posso fazer para que isso não aconteça mais. E acabei de protocolar uma lei aqui na Câmara Municipal que vai obrigar que todos os espaços de recreação infantil aceitem um acompanhante junto com essa criança com deficiência ou mobilidade reduzida e com a sua cadeira de rodas, se ela for cadeirante, até porque não tem lógica ela entrar e a cadeira que faz parte do corpo dessa criança, né? É como ela se locomove. E também que seja fixado nesse espaço dizendo que é permitido a entrada de um acompanhante com a pessoa com deficiência, essa criança com deficiência e com mobilidade reduzida. A parlamentar tem como uma de suas principais pautas a defesa das pessoas com deficiência e luta por seus direitos. De acordo com o projeto protocolado, esses espaços deverão afixar em local visível esse direito para que todos possam ter acesso. Era uma festinha que estava tendo nesse espaço, essa criança chegou, ela é cadeirante, e em primeiro lugar, pelo que a família me contou, que a tia me contou, não queriam deixar ela entrar. Depois uma pessoa acabou conseguindo e entrou com ela. Só que quando entrou, passou um tempo, falaram que a cadeira de rodas não poderia ficar lá e nem acompanhante. Então, como é que faz isso? Como é que faz? Então, tá tudo errado. Após o ocorrido, o Conselho Municipal de Direitos das Pessoas com Deficiência de Petrópolis manifestou repulsa diante dos relatos de desrespeito aos direitos das crianças com deficiência ocorridos recentemente em um estabelecimento de diversão infantil no Pátio Petrópolis Shopping. O Conselho considera a situação profundamente lamentável e inaceitável. A nota diz ainda que toda criança tem o direito inalienável de acesso a espaços de lazer e entretenimento, e a discriminação com base na deficiência é uma violação flagrante desses direitos fundamentais. Em nota, o Shopping Pátio Petrópolis informou que está apurando os fatos que supostamente aconteceram de forma isolada dentro de uma loja do empreendimento. A nota também informa que até o momento o shopping não foi procurado pela cliente, mas que está em busca do contato e se coloca à inteira disposição para atendê-la. Na manhã de hoje, um ônibus da empresa Petroita bateu contra um muro na região do Morém. Esse foi o 8º incidente em Petrópolis em apenas 3 dias, envolvendo coletivos de empresas que atuam na cidade. Nesse meio tempo, quebras e outras colisões também foram registradas e colocaram em risco a vida dos petropolitanos. Na manhã desta quinta-feira, passageiros que utilizavam o ônibus da linha Alto Pedro Ivo, no Morém, passaram por um grande susto. O coletivo, segundo testemunhas, apresentou um defeito mecânico e o motorista acabou colidindo com o veículo contra o muro na região. Apesar do acidente, não houve feridos. Esse episódio foi apenas o mais recente de uma série de incidentes que marcaram a semana, evidenciando os graves problemas recorrentes que colocam a vida dos petropolitanos em risco. Em apenas 3 dias, foram registradas pelo menos 8 ocorrências entre quebras e colisões envolvendo ônibus na cidade. Em relação ao acidente do ônibus no Morém, no dia de hoje, no dia 1º de fevereiro de 2024, pelas fotos eu pude verificar que ali provavelmente foi uma falha do sistema de direção, da barra de direção daquele carro. Se vocês observarem a foto, vocês vão verificar que o motorista não conseguiu fazer a curva do veículo e atingiu
o muro da casa, né? Na última quarta-feira, por exemplo, uma colisão entre um ônibus novamente da empresa Petroita e um caminhão chamou a atenção nas redes sociais. O acidente aconteceu na rua Bartolomeu Sodré e, apesar de não ter havido vítimas, a colisão levanta questões sobre a falta de manutenção e segurança dos veículos. Também na quarta-feira, o coletivo de número 5002 da empresa Cascatinha quebrou durante uma viagem. E na parte da noite, outra denúncia foi feita, mas dessa vez em relação à empresa Turp, onde um ônibus executivo estava circulando com o para-brisa quebrado, o que põe em risco a vida dos passageiros. Na noite de quarta-feira, no terminal rodoviário do centro, a equipe da TV Correio da Manhã flagrou outras 2 quebras de ônibus da empresa Petroita. Elas faziam as linhas Amazonas e Honduras. Ontem nós ficamos o dia inteirinho sem ônibus. Agora ele chegou aqui dizendo que está quebrado e que vai trocar de carro. E é assim, aí ele chega aqui agora, quer dar a volta na gente para sair só às 6h30 da tarde. A gente sai cansado do trabalho aí, para trabalhar aí, chega na hora de ir embora, da gente chegar no nosso lazer, ônibus tudo quebrando, deixando nós a pé aí, tá uma situação muito horrível, cara, muito precário mesmo. Para mim não tem quebrado, ele não tenha ido na linha. Na última terça-feira, um ônibus quebrou no Quitandinha e deixou os moradores da Rua Uruguai e da Avenida Getúlio Vargas sem transporte por mais de 1 hora. No mesmo dia, viralizou nas redes sociais um vídeo que mostra um coletivo da Petroita, de número 2002, transitando de forma irregular. Isso porque ele estava visivelmente torto. O veículo foi apelidado, inclusive, de caranguejo, por circular com as partes traseiras desalinhadas e inclinada para o lado direito. Eu quero deixar bem claro que nós, conselheiros do Comutran, da sociedade civil, estamos trabalhando dia e noite, buscando ajuda, buscando informações e levando todas as demandas que a população tem trazido para a gente. Porque a nossa única intenção é que a população esteja segura, que o nosso transporte público seja de qualidade e que o trabalhador e a população petropolitana tenha novamente tranquilidade de ir e voltar, dos seus afazeres, dos seus compromissos, do seu trabalho. A equipe do jornal Correio Petropolitano questionou a Companhia de Trânsito e Transportes e também o Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários de Petrópolis sobre os problemas mostrados na reportagem, mas não houve resposta ou qualquer esclarecimento em relação ao motivo dos últimos acidentes, nem informações sobre a reposição das frotas. De acordo com o boletim Panorama Dengue, o estado do Rio de Janeiro já chegou aos 17.500 casos da doença em 2024. O índice de casos prováveis segue em tendência de alta, principalmente em cidades vizinhas aos estados de Minas Gerais e São Paulo. O Rio de Janeiro registrou 17.437 casos prováveis de dengue nas últimas primeiras semanas de 2024. No mesmo período de 2023, o estado teve 1.441 registros de dengue. Os dados fazem parte do boletim Panorama da Dengue, da Secretaria de Estado de Saúde. Foram confirmadas 2 mortes ocorridas neste ano. Uma mulher de 98 anos em Itatiaia e um homem de 33 anos em Mangaratiba. A taxa de positividade para dengue nos exames analisados pelo Laboratório Oficial do Governo do Estado oscilou de 35% para 33%. Apenas na terceira semana epidemiológica do ano, foram processados 4.464 testes para a doença, mais do que em qualquer outra semana de 2023. Divulgado semanalmente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado, o Panorama da Dengue avalia que a quantidade de casos pode ser ainda maior. A gente tem observado que a tendência de aumento, ela permanece, ela continua, mas o que preocupa mais é a velocidade com que esses casos estão ocorrendo. A gente tem um número de casos muito alto em relação ao ano passado, considerando o mesmo período. Isso mostra que a gente pode estar antecipando a curva, ao mesmo tempo que a gente pode estar dizendo que a curva ela antecipou, mas que isso vai continuar, vai se estender até o período em que normalmente a gente observa o pico da doença, que é em março.
O boletim também evidencia que os casos estão crescendo com mais velocidade nas cidades menores e que estão localizadas próximas aos estados de Minas Gerais e São Paulo. Na região serrana, os casos estão 14 vezes maiores do que o esperado. Já na região metropolitana, são 10 vezes mais casos. Já na Bahia de Ilha Grande e Centro-Sul Fluminense, os casos são 9 vezes a mais do que o esperado. Dos 92 municípios fluminenses, 14 apresentaram taxa de incidência acima de 500 casos por 100 mil habitantes, com destaque para Itatiaia, Cambuci, Resende e Piraí. Das 9 regiões de saúde do estado, apenas uma não apresenta casos além do limite máximo esperado para o início do ano. A Metropolitana 2, onde estão 7 municípios, incluindo Niterói, São Gonçalo e Silva Jardim. Muito importante nesse momento que a população entenda não se automedicar quando houver sintomas de dengue. Então, aqueles sintomas clássicos de dengue, febre alta, dor no fundo dos olhos, dor de cabeça, dor nas articulações, não fique em casa, não fique tomando automedicação. Procure um serviço de saúde para que essa pessoa seja diagnosticada corretamente, oportunamente, para iniciar imediatamente o tratamento. Na última semana, o governador Cláudio Castro e a secretária Cláudia Mello lançaram o programa GovRJ contra a dengue todo dia, que envolve o uso de tecnologia qualificada e apoia os 92 municípios do estado. O governo do Rio comprou equipamentos e insumos que estão sendo distribuídos aos municípios com maior incidência de casos, para a montagem de até 80 salas de hidratação, que terão capacidade para atender ao todo até 8 mil pacientes por dia. O investimento é de R$ 3.700.000. Além disso, a Secretaria de Saúde está treinando 2 mil médicos de emergências e profissionais de saúde dos 92 municípios para garantir o diagnóstico mais preciso e o tratamento correto, como também a capacitação no atendimento às gestantes infectadas, e 160 leitos de 9 hospitais de referência do estado poderão ser convertidos inicialmente para o tratamento da dengue, assim como foi feito com a Covid-19. E você vai ver depois do intervalo. Homem é preso em flagrante por lesão corporal em Teresópolis. Petrópolis tem pior saldo de geração de empregos pós-pandemia. Passagem de carreta interditará a descida da Serra de Petrópolis na madrugada desta sexta-feira. Cláudio Castro se reúne com o ministro das Cidades em Brasília para acelerar obras de prevenção a desastres naturais. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio
Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Hoje, a 4ª Vara Civil de Petrópolis realizou uma audiência para definir a desapropriação da Casa da Morte. As autoridades presentes afirmaram que o patrimônio, que já é tombado pelo INEPAC, é um grande candidato a virar Museu do Patrimônio Histórico de Justiça, Verdade e Liberdade. A desapropriação da Casa da Morte foi debatida entre o juiz Jorge Martins, da 4ª Vara Civil, pela coordenadora de apoio a políticas de memória e verdade, Paula Franco, do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, Miguel Barreto, procurador-geral do município, Marcos Santiago, secretário de governo, e pela diretora-geral do INEPAC, representada por Ana Cristina Carvalho da Silva Santos. O objetivo da audiência era definir a desapropriação do imóvel, popularmente conhecido como Casa da Morte, e o governo federal anunciou que vai apoiar a transformação do imóvel no Memorial de Liberdade, Verdade e Justiça, que tem como objetivo a preservação da história para que crimes como o que ocorreram naquele período não ocorram mais. Este juízo seriam subjetividades, considerando o processo, mas sim exclusivamente referirmos o capítulo da desapropriação. Em junho de 2023, o patrimônio foi provisoriamente tombado pelo INEPAC, Instituto Estadual de Patrimônio Cultural, com o objetivo de ser transformado em um Museu da Cultura, Liberdade e Verdade. Mas até o momento, os órgãos oficiais não puderam realizar intervenções no local para preservar a sua história. Ana Cristina Carvalho, diretora-geral do INEPAC, ressaltou na audiência que o tombamento provisório deste imóvel foi baseado no critério local de memória, tendo em vista todas as reformas feitas do espaço com o objetivo de apagar a memória que é importante para a história da democracia brasileira. Segundo o Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, o intuito é se esforçar para integralizar o valor de desapropriação do imóvel e a ação será organizada por meio de convênio entre o Ministério e a Prefeitura. Os termos dessa parceria vêm sendo discutidos entre as partes e o Ministério, que tem se esforçado para estreitar os laços com a Universidade Federal Fluminense, por ser a provável futura gestora do memorial. A consultoria jurídica do Ministério vem acompanhando todas as movimentações a esse respeito, assim como toda a estrutura patrimonial. E segundo o juiz Jorge Luiz Martins, a decisão sairá ainda nesta semana. O governador Cláudio Castro se reuniu esta semana com o ministro das Cidades, Jader Filho, para agilizar a ajuda federal aos municípios fluminenses atingidos pelas chuvas e discutir também obras para prevenir enchentes. O projeto é voltado à recuperação ambiental das bacias dos rios Iguaçu Botas e Sarapuí. Foi destaque na reunião. O governador Cláudio Castro tratou com o ministro das Cidades, Jader Filho, sobre os projetos inscritos pelo governo do estado no novo PAC do governo federal, voltados à prevenção de desastres naturais. Entre eles, o de controle de inundações e recuperação ambiental das bacias do rio Iguaçu Botas e do rio Sarapuí, na Baixada Fluminense, em análise pelo próprio ministério e orçado em mais de 730 milhões de reais. O que a gente veio hoje conversar com o ministro aqui são os projetos inscritos no PAC, sobretudo os da área da Baixada Fluminense. A agenda aqui foi para ver essas obras do PAC, as que já estão inscritas, e já direcionar para a próxima seleção aquelas que sejam complementares a essa que a gente está fazendo, para aí sim dar um resultado que fique perene para a população de todo o estado do Rio de Janeiro.
O governo do estado cadastrou 213 projetos no novo PAC. Desse total, 84 são para a prevenção de desastres naturais, somando um total de 6 bilhões e 900 milhões de reais para as intervenções. O cadastro junto ao programa federal foi realizado no final de novembro de 2023. A questão também foi discutida em reunião com a Casa Civil da Presidência da República para entrar na carteira do programa do governo federal. Em reunião com o titular da pasta, ministro Rui Costa, e a secretária executiva do Ministério, Miriam Belchior, o governador Cláudio Castro reafirmou a importância de se avançar com o projeto, que vai garantir o controle de inundações e a recuperação ambiental das bacias dos rios. O projeto é uma das principais obras inscritas pelo governo do estado no novo PAC. Para o governo federal, é importante entender aonde ele está colocando o dinheiro dele, o retorno que isso vai dar para a população. O ministro Jader Filho enfatizou a importância do papel dos governadores e prefeitos na discussão de projetos para prevenir impactos de eventos climáticos em suas regiões. E disse ainda que a pasta está trabalhando em conjunto com a Casa Civil da Presidência da República na análise dos projetos cadastrados pelo estado. Todas as obras são necessárias, mas nós temos que iniciar daquelas onde mais gente são afetados, que é o caso especificamente desse projeto que foi trazido aqui pelo Rio de Janeiro para nós. O governo do estado está investindo desde 2021, por meio do Pacto RJ, 4 bilhões e 300 milhões de reais em obras de infraestrutura pautadas pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU e ações do Limpa Rio. Nos últimos 3 anos, foram realizadas 2.000 intervenções para drenagem, dragagem, pavimentação asfáltica, contenção de encostas e obras de micro e macro drenagem pluvial. Agentes da 110ª Delegacia de Polícia de Teresópolis prenderam na última segunda-feira um homem em flagrante por lesão corporal. Quem tem as informações é o repórter Richard Stolzenburg. Segundo os agentes, a vítima foi até a delegacia para prestar depoimento. No local, informou que foi agredida pelo companheiro e que os seus pertences e documentos também foram destruídos. O genro, que também foi com a vítima, confirmou as agressões e afirmou que ela já tinha recebido a agressão do companheiro com socos e também com chutes. Além disso, que ele já tinha urinado na vítima em outras ocasiões. Durante essa ação, a polícia então foi até a residência e o prendeu em flagrante. No momento em que chegou à delegacia, os agentes então identificaram que ele já tinha passagem por maus tratos e também por embriaguez ao volante. A ocorrência foi registrada na 110ª Delegacia de Polícia de Teresópolis. Richard Stolzenburg, de volta ao estúdio. Obrigada, Richard, pelas informações. O município de Petrópolis apresentou o pior índice de geração de empregos pós-pandemia da Covid-19. É o que indica os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Governo Federal. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, o mês de dezembro, sazonalmente, possui saldos mais baixos. No ano de 2023, foram gerados um saldo total de 2.251 empregos, a taxa de admissões subtraída no número de desligamento. Em 2022, o município de Petrópolis apresentou um saldo positivo de 3.530 e em 2021, 2.822. Somente no mês de dezembro de 2023, a cidade teve um saldo negativo de 234. O Brasil gerou saldo positivo de 1.483.592 empregos formais no ano de 2023. No acumulado do ano, foram registradas 23.257.812 admissões e 21.774.214 desligamentos, segundo a Agência Brasil. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, sazonalmente, o mês de dezembro possui saldos negativos. A queda ao final do ano não foi registrada somente no município de Petrópolis, mas no Brasil inteiro. Ao olharmos o mês de dezembro de 2023 no Brasil como um todo, o saldo ficou negativo em 430 mil empregos. Em Petrópolis, a área que apresentou a maior taxa de admissão foi a de serviços, com 14.135 novos admitidos, seguido de comércio, indústria, construção e agropecuária. As taxas de desligamento seguiram a mesma ordem, com serviços, comércio, indústria, construção e agropecuária. Em todo o Brasil, a taxa média de desocupação em 2023 ficou em 7,8%.
Esse resultado anual é o menor desde 2014, quando o indicador marcou 7%. O dado faz parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. No quarto trimestre agora de 2023, a PNAD contínua registrou uma taxa de desocupação de 7,4%. O que representa um contingente de 8 milhões de pessoas procurando trabalho aproximadamente. Essa taxa de 7,4% representa uma queda significativa em relação ao terceiro trimestre de 23, como também ao mesmo trimestre do ano de 2022. Ao analisar os demais municípios da região de cobertura do jornal, Teresópolis apresentou um aumento de 216,7% entre o saldo dos anos de 2022 e 2023. No ano passado, o município apresentou um saldo positivo em 1.118 empregos gerados. Já em 2022, o saldo foi de 353. A cidade de Nova Friburgo apresentou uma queda de 23,2% no saldo entre os 2 últimos anos. Em 2022, o município conseguiu atingir a marca de 1.051. Em contrapartida, no ano passado, apresentou um saldo de 807. A queda da desocupação ela foi impulsionada por um aumento expressivo do número de trabalhadores, que em um trimestre expandiu em aproximadamente 1 milhão de pessoas a mais na condição de ocupado, e essa ocupação ela foi puxada por diversas atividades, seja indústria, comércio, transporte, outros serviços também e os serviços domésticos, mostrando, portanto, que várias atividades responderam com o crescimento da ocupação nesse quarto trimestre de 23. Carretas de grande porte vão subir a Serra de Petrópolis pela pista de descida, em operação prevista para ocorrer na madrugada desta sexta-feira, dia 2 de fevereiro, entre meia-noite e 4 horas da manhã. A reversão da pista de descida exigirá a interdição total do trecho entre os quilômetros 80 e 102, no sentido Rio de Janeiro. A operação será necessária porque os veículos de carga têm dimensões que impedem a passagem pela pista de subida. Equipes da Conser e da Polícia Rodoviária Federal vão acompanhar a operação, que poderá ser adiada se não houver condições climáticas ou operacionais favoráveis. E você vai ver depois do intervalo. Salário mínimo de R$ 1.412 começou a ser pago nesta quinta-feira. O projeto prevê protocolo para pontos de apoio emergenciais. Promotores de justiça de Nova Friburgo realizam palestras sobre a importância das imagens geradas pelas câmeras corporais dos policiais militares. O Correio Petropolitano na TV volta já. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos.
Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Os trabalhadores começaram a receber hoje o salário mínimo oficial de R$ 1.412. O dinheiro referente à folha de janeiro é 6,97% maior que o salário de R$ 1.320, que vigorou de maio a dezembro de 2023. O valor de R$ 1.412 corresponde à inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, acumulado nos 12 meses terminados em novembro, que totalizou 3,85%, mais o crescimento de 3% do Produto Interno Bruto em 2022. Enviada pelo governo em maio, a medida provisória com a nova política de valorização do salário mínimo foi aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado em agosto. Segundo o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, o reajuste do salário mínimo vai beneficiar 59,3 milhões de trabalhadores e vai resultar em um incremento de renda anual no montante de 69,9 bilhões de reais. A entidade estima que o governo, União, estados e municípios vão arrecadar 37,7 bilhões de reais a mais por causa do aumento do consumo atrelado ao salário mínimo maior. A Prefeitura de Petrópolis pode ser obrigada a instituir um protocolo específico para o funcionamento dos pontos de apoio no município após um projeto de lei ser protocolado na Câmara Municipal. O texto foi formulado após fiscalizações realizadas por meio de uma comissão especial em 64 dos 67 pontos de apoio oficialmente instituídos pela Prefeitura. O projeto de lei da vereadora Júlia Casamasso determina que os pontos de apoio sejam instalados em locais estratégicos, definidos a partir de estudos baseados em georreferenciamento e análises de risco, considerando fatores como densidade, perfil populacional, vulnerabilidade socioeconômica e proximidade às áreas de risco. A iniciativa para a gente redigir esse projeto de lei veio a partir de demandas que percebemos nas fiscalizações da comissão especial que esteve em todos os pontos de apoio da cidade. Nós percebemos que para muitos gestores não há clara a definição de qual o protocolo para abertura, funcionamento e fechamento dos pontos de apoio. O Correio Petropolitano teve acesso ao documento, onde é apontado que de todas as unidades visitadas, 14 são centros de educação infantil, com mobília e infraestrutura adaptada para crianças de 0 a 5 anos. Também foi verificado que 95,3% dos postos, ou seja, 61 dos locais, não possuem sinalização no entorno, orientando sobre o caminho ao ponto de apoio, e de que 85,9%, ou seja, 55 locais, não possuem espaço adequado para armazenar ferramentas e equipamentos da Defesa Civil. O projeto de lei ainda determina que, obrigatoriamente, os pontos de apoio devem ter instalações seguras para assistência provisória, além de infraestrutura acessível para pessoas com mobilidade reduzida ou com deficiência e ampla sinalização interna e externa
para a orientação dos cidadãos. A ideia é orientar, é criar requisitos mínimos para que a Defesa Civil crie esses protocolos, observando tanto requisitos técnicos como também demandas que a gente identificou através dessas fiscalizações. As sinalizações devem ser instaladas de forma a garantir a eficiência em casos de chuvas, ventos fortes e falta de energia elétrica, e deve conter também insumos básicos para a viabilidade de abertura emergencial para a população, como oferta de água potável e itens básicos para assistência individual. Os promotores de justiça das áreas criminal e de investigação penal de Nova Friburgo realizaram uma palestra sobre a importância para as investigações das imagens produzidas pelas câmeras instaladas nas fardas dos militares. A ação é voltada para os agentes do 11º Batalhão de Polícia Militar, atuantes na área da 1ª Companhia de Nova Friburgo, e foi realizada no auditório da Câmara de Dirigentes Logistas da cidade na última terça-feira. O objetivo do encontro foi passar orientações para aperfeiçoar a atuação da Polícia Militar no uso das câmeras operacionais portáteis, em especial diante da nova realidade na produção de provas judiciais decorrentes da utilização do equipamento por parte da tropa. Os promotores de justiça Marcos Martins Davidovich, Laura Pinto de Luca Abelha Guilhermino e Letícia Martins Galhês palestraram sobre a importância para as investigações das imagens produzidas pelas câmeras instaladas nas fardas militares. Segundo o comandante da unidade, o Tenente Coronel Moreira, o debate do tema é inédito na companhia. Na ocasião, foi destacada a importância da fiel observação dos protocolos de utilização das câmeras corporais estabelecidos pela Secretaria de Estado de Polícia Militar, que obedecem plenamente ao ordenamento jurídico vigente. Ana Beatriz Tomás, de volta ao estúdio. Obrigada, Ana, pelas informações. Em uma reunião entre a Prefeitura de Petrópolis e as forças de segurança realizada na última quarta-feira, foram definidos os detalhes da programação do Carnaval no município em diversos pontos da cidade. A reunião contou com a presença da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Representantes da Prefeitura de Petrópolis e das Forças de Segurança se reuniram nesta quarta-feira para definir os detalhes do Carnaval 2024 na cidade. Com a presença da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, o encontro resultou na confirmação de uma programação diversificada, que vai abranger diversos bairros do município. A programação de carnaval está garantida em Petrópolis em 2024. São diferentes blocos carnavalescos espalhados em diferentes regiões do município. Além disso, ainda há os eventos, como a Feira Deguste, que acontece na Praça Visconde de Mauá, o Carnaval da Liberdade, que acontece na Praça da Liberdade, e o Banho à Fantasia do Itamaraty. A Secretaria de Cultura destacou o planejamento para garantir o carnaval seguro para as famílias, com atividades em vários pontos da cidade. A festividade tem início nesta quinta-feira, dia 1º de fevereiro, com a apresentação de blocos já nesse fim de semana e se estende até o dia 18 de fevereiro. Vamos agora à previsão do tempo para esta sexta-feira. A sexta-feira em Nova Friburgo será nublada, chove a qualquer momento do dia, a intensidade dos ventos será fraca e a temperatura passa por ligeiro declínio, variando entre mínima de 16 e máxima de 26 graus. Em Teresópolis, a previsão também é de chuva. A sexta-feira vai amanhecer com um grande acumulado de nuvens no céu e durante o dia a nebulosidade deve diminuir gradativamente. A intensidade dos ventos no município será fraca e a temperatura deve passar por ligeiro declínio, variando entre mínima de 16 e máxima de 26 graus. Em Petrópolis, o dia será chuvoso, a temperatura se mantém estável, os ventos fracos e os termômetros vão marcar mínima de 17 e máxima de 26 graus. Em Paraíba do Sul, a temperatura também se mantém estável. A previsão é de pancadas de chuva, alta nebulosidade pela manhã, ventos fracos e temperatura estável, que deve variar entre mínima de 20 e máxima de 29 graus. A sexta-feira em Pati do Alferes também será de pancadas de chuva isoladas. A temperatura no município se mantém estável, variando entre mínima de 18 e máxima de 29 graus. Em Três Rios, também há probabilidade de chuva a qualquer hora do dia. A sexta-feira será marcada por muitas nuvens no céu e ventos fracos.
a possibilidade de queda na temperatura, que deve variar entre mínima de 21 e máxima de 30 graus. Outra informação importante é que há a possibilidade de possível queda de granizo em todas as cidades citadas aqui na previsão. E um aviso de tempestade emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia foi divulgado nesta quinta-feira. Seu grau de severidade está em perigo, que é o nível 2. O fenômeno cobre parte das regiões centro-oeste e sudeste do país e seu fim está previsto para dia 2 de fevereiro. Outro aviso, também de tempestade e divulgado pelo INMET, cobre apenas parte do estado do Rio de Janeiro. Seu grau de severidade está em grande perigo, que é o último nível. E as áreas afetadas são Sul-Fluminense, Baixada e Metropolitana do Rio de Janeiro. Por isso, é importante que a população evite áreas de risco, evite usar aparelhos eletrônicos conectados à tomada, não se abrigue próximo a árvores ou placas de sinalização e, em casos de enxurradas, coloque objetos de valor e documentos em sacolas plásticas. Assim, você consegue preservar os seus pertences. Também é importante lembrar que, em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil, pelo número 199. Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site tvc16.com ou o Facebook TV Correio da Manhã, o Instagram Correio Petropolitano e nosso YouTube TV Correio da Manhã. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp de DDD 24 99839 8384. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Batido Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV traz para você. Uma boa noite. TVC, a TV do Correio da Manhã.